E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo das coordenadas polares. Observe o quadro. Até o momento, vimos como localizar um ponto P no plano em coordenadas cartesianas. Para fazer isso, você deve conhecer o valor da abscissa x e da ordenada y, conforme ilustrado no quadro. No entanto, esse mesmo ponto P fica plenamente localizado no plano se você utilizar coordenadas polares. Para fazer isso, nós vamos admitir que a origem O é o polo do nosso sistema de coordenadas e o eixo x, a partir de agora, passa a ser chamado de eixo polar, conforme ilustrado nas figuras ao lado. O ponto P fica plenamente localizado no plano se você conhecer o par ordenado rθ. R representa a distância do ponto P ao polo O do nosso sistema de coordenadas e θ é o ângulo obtido entre o segmento de reta que une o ponto P ao polo O e o eixo polar, conforme ilustrado na figura. Por convenção, o ângulo θ é positivo para giros a partir do eixo polar no sentido anti-horário. Vamos agora entender como localizar alguns pontos no plano utilizando coordenadas polares. Vamos começar com o ponto P. Para esse ponto, R é igual a 1 e θ é igual a π sobre 3, ou seja, 60 graus. Sendo assim, você deve girar a partir do eixo polar um ângulo igual a 60 graus no sentido anti-horário, já que θ é positivo. O ponto P fica plenamente localizado ao desenhar um segmento de reta que o une ao polo O do sistema de coordenadas de comprimento 1, conforme ilustrado. Muito bem? Vamos agora para o ponto Q. Observe que, para esse ponto, θ é igual a menos π sobre 2, ou seja, menos 90 graus. Sendo assim, você deve girar, a partir do eixo polar, um ângulo de 90 graus no sentido horário, conforme ilustrado na figura. O ponto Q fica plenamente localizado ao desenhar um segmento de reta que vai conectá-lo ao polo O do nosso sistema de coordenadas de comprimento 2, conforme ilustrado. Muito bem? Vamos para mais dois exemplos. Observe o ponto R. Ele possui R igual a 3 e θ igual a π. Se θ é positivo, eu vou girar a partir do eixo polar, no sentido anti-horário, um ângulo igual a 180 graus, conforme ilustrado. O ponto R fica plenamente localizado ao desenhar um segmento de reta que vai conectá-lo ao polo O do nosso sistema de coordenadas de comprimento 3, conforme ilustrado na figura. Muito bem? Para finalizar, vamos entender a localização do ponto S. Perceba que, para este ponto, R é igual a menos 3 e θ é 3π sobre 4, ou seja, 135 graus. Se θ é positivo, mais uma vez, você vai girar a partir do eixo polar no sentido anti-horário até obter o ângulo de 135 graus. Como R é negativo, ele vale menos 3, você vai rebater esse segmento de reta de comprimento 3 que está no segundo quadrante para o quarto quadrante. Desta forma, você localiza plenamente o ponto S no plano, conforme ilustrado. Dando sequência, vamos agora obter algumas equações que nos permitem transitar entre tais sistemas de coordenadas. Para fazer isso, eu vou recorrer ao triângulo retângulo ilustrado na figura. Através dele, observe que o seno do ângulo θ é o cateto oposto y dividido pela hipotenusa R. E o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente x dividido pela hipotenusa R. Sendo assim, y fica dado por R vezes o seno do ângulo θ e x fica dado por R vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Observe as expressões obtidas. Nós podemos ainda obter as seguintes relações. Mais uma vez, analise o triângulo retângulo comigo. Pelo triângulo retângulo, nós sabemos que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu apliquei o teorema de Pitágoras. E nós sabemos também que a tangente de θ é igual ao cateto oposto y dividido pelo cateto adjacente x.
Desta forma, obtemos mais duas expressões que nos permitem transitar entre tais sistemas de coordenadas. Muito bem? Aqui vale destacar, nessa divisão, que x deve ser diferente de zero. Muito bem? Vamos agora resolver dois exercícios para ilustrar como transitar entre tais sistemas de coordenadas. Observe o ponto P. O ponto P está sendo localizado em coordenadas polares. R é igual a 2 e θ é igual a π sobre 3, ou seja, 60 graus. Vamos agora representar, localizar o ponto P em coordenadas cartesianas. Para fazer isso, eu vou recorrer a essas duas expressões. Então, nós temos y é igual ao R, que vale 2, vezes o seno de π sobre 3, o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Consequentemente, y é igual a raiz de 3. Muito bem? A abscissa x fica dada por R, que vale 2, vezes o cosseno de 60 graus, que é meio. 2 vezes meio, 1, e, portanto, x é igual a 1. Consequentemente, a localização do ponto P no plano, em coordenadas cartesianas, é dada por x igual a 1 e y igual a raiz de 3. Muito bem? Para finalizar, observe o ponto Q. Ele está sendo localizado no plano em coordenadas cartesianas. X é igual a 1 e y é igual a menos 1. Agora eu quero representar, localizar o ponto Q em coordenadas polares. Devemos obter r e θ. Assumindo que r é positivo, eu posso obtê-lo a partir dessa expressão. R ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado. X vale 1. 1 ao quadrado, 1. Somado com y elevado ao quadrado. Y é igual a menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 também. Portanto, r ao quadrado é igual a 2. Assumindo r positivo, R é igual a raiz de 2. Muito bem? Vamos agora determinar o ângulo θ. A tangente de θ é dada pela razão y sobre x. Y é igual a menos 1 e x é igual a 1. Portanto, a tangente de θ é igual a menos 1. Sendo assim, nós temos duas opções para a localização do ponto Q. Se a tangente de θ é igual a menos 1, nós podemos assumir que θ é menos π sobre 4, menos 45 graus, para um giro a partir do eixo polar no sentido horário, ou, se você preferir, θ é igual a 7π sobre 4, para um giro a partir do eixo polar no sentido anti-horário. Portanto, o ponto Q pode ser localizado de duas formas. Nós temos R igual a raiz de 2 e θ menos π sobre 4, ou, se você preferir, nós temos, vou colocar aqui em cima, o ponto Q pode ser localizado por R igual a raiz de 2 e θ igual a 7π sobre 4. Muito bem? Observe mais uma vez as expressões obtidas, as localizações realizadas, os dois exercícios resolvidos. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos utilizar as coordenadas polares no estudo da velocidade e da aceleração de uma partícula que se move em um plano. Até a próxima!